Aqui no estúdio a gente recebe agora o jornalista Edinho Magalhães, que acompanha de perto os bastidores da política lá em Brasília. Boa tarde, Edinho. Bem-vindo ao Correio Debate aqui de forma presencial nos estúdios. Verdade. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos que nos veem e nos ouvem. É um prazer sempre estar de volta à Paraíba, estar em João Pessoa, nossa terra, e fazer esses comentários, né, de toda essa articulação política que o país vive nesse momento ao vivo, aqui para o seu programa Campeão de Audiência. Edinho, persiste a crise institucional? Persiste. E ela deve avançar em função da proximidade do ano eleitoral. E tudo que você tem um país dividido e você tem uma crise institucional que divide o Congresso Nacional do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, do Poder Executivo, que é o Palácio do Planalto, numa proximidade de ano eleitoral, os ânimos tendem a se acirrar. Então, o governo ele tem uma base frágil, fragilizada dentro do Congresso Nacional, que se arvorou para cima do orçamento, de emendas, etc. e tal, e o Supremo Tribunal Federal, que vem ditando as ordens, né? Tanto para o Congresso, o que pode e o que não pode fazer, como para o governo, para poder ser uma tábua de salvação, uma boia de salvação para o governo em muitas matérias que ele é vencido no Congresso Nacional, e isso quebra a harmonia e a independência dos poderes. Há muitos questionamentos, Hermes, que estão sendo feitos e devem persistir ao longo desse ano, com a proximidade do ano eleitoral. Nós temos vistos aí, independentemente do julgamento de condenação, não de lideranças políticas, mas nós temos visto e assistidos uma interferência do Supremo sempre em decisões do Congresso. A gente está assistindo aí parlamentares usando tornozeleira, em pleno mandato, em pleno exercício do mandato. Exatamente. E quando o Congresso fala em aprovação de determinadas matérias, de colocar no ar, os próprios ministros se antecipam já insinuando que o Supremo vai derrubar. Pois é, o Supremo de 20 anos atrás não era assim, não funcionava. Os ministros não costumavam dar entrevistas, antecipar julgamentos, dar opiniões, fazer pré-julgamentos. Então o que está havendo aí realmente é uma usurpação dessa autonomia que seria do Congresso Nacional, para que o Supremo só fosse se manifestar ao final e ao cabo da lei aprovada, para avaliar a sua legalidade, a sua constitucionalidade ou não. Quem tem sido um termômetro nesses comentários sobre o papel do Supremo é o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, que foi presidente do Supremo e tem criticado muito a postura de alguns, se não da maioria, dos ministros do Supremo. E isso cria uma insegurança jurídica muito grande no país, inclusive dentro do parlamento, para aquilo que, por exemplo, o Hugo Mota possa colocar na pauta de votação ou não. Daqui a pouco tem que fazer uma consulta prévia ao Supremo, veja que ponto chegamos, Hermes, para saber se os parlamentares poderão ou não votar determinada matéria. Colocar determinada matéria em pauta e votar. É o caso das emendas impositivas, né? Me parece. Em muitos casos, a emenda impositiva. Também. O papel do Supremo deveria ser ali, junto do TCU, clarear, né, a indicação das emendas, o encaminhamento dessas emendas, a aplicação dessas emendas e a comprovação do que foi feito com essas emendas. Mas daí o Supremo dizer se o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, pode ou não negociar com o Poder Executivo o valor dessas emendas, a forma como elas poderão ser criadas, se serão impositivas ou não, eu acho que esse assunto deveria existir, a opinião do Supremo, somente ao final e ao cabo. Isso cria novamente uma grande, engessa a pauta de votação, cria uma insegurança jurídica muito grande e Davi Alcolumbre e Hugo Mota ficam realmente limitados na sua atuação e na autonomia do Poder Legislativo devido a esses intempéries. E não há nenhum sinal de desanuviar essa relação tumultuada, cinzenta entre Congresso, Supremo e Planalto? Há muitos interesses interessados. Um deles é o próprio presidente Hugo Mota, com quem eu falo com uma certa periodicidade. Eu tenho também ouvido muito do presidente Davi Alcolumbre, que ele, mais do que ninguém, tem uma proximidade maior com o Palácio do Planalto, com o governo Lula, tem muitos interesses ali de bastidores, numa mão dupla entre Davi Alcolumbre e o governo. Ele não quer nem desagradar o governo, nem ao Supremo, mas o Congresso não pode parar a sua autonomia e a sua própria pauta e a sua própria agenda. Então, há sim interesse, principalmente de Davi Alcolumbre e de Hugo Mota, de conversarem com o Supremo, principalmente em especial, para permitir que o Congresso Nacional
possa ter a sua pauta, a sua agenda, avançar naquilo que eles entenderem como representantes dos contribuintes, dos cidadãos, dos eleitores, dentro do aspecto funcional e constitucional do Congresso Nacional, para só depois, então, o Supremo avaliar se é o caso de permanecer a legalidade e a constitucionalidade dos atos e das leis que o Congresso aprovar ou não. Cabe ao Congresso, ao Palácio do Planalto, ir para dentro do Congresso também para negociar. Um governo que está fragilizado, sem voto, sem base dentro do Congresso, tem que ir atrás do Congresso para poder tentar negociar a pauta de seu próprio interesse. A base de Lula continua batendo cabeça? Continua batendo cabeça, em que pese agora o líder do PT ser outro paraibano, Lindenberg Farias, que aliás temos aí uma república dos Estados Unidos da Paraíba, eu costumo dizer, e brincar em Brasília. E Lindenberg é um deles, paraibano, que está na liderança do PT, que está tentando buscar aí criar um norte, um caminho, uma bússola para o partido e para o governo poder avançar nas pautas mais importantes e esquecer também um pouco e um tanto o julgamento de lideranças políticas que estão ocupando o cenário e a agenda dos partidos e do Supremo também. Ok. Daqui a pouquinho a gente vai continuar essa conversa com Edinho Magalhães, que acompanha de perto lá em Brasília todos os bastidores da política. O Correio Debate faz uma pausa bem rapidinha.